A noite caía sobre a metrópole como um véu pesado e frio. Não era apenas o inverno rigoroso que mordia a pele. Era uma solidão cortante que parecia emanar do asfalto úmido e dos arranha-céus que rasgavam o céu escuro. As luzes da cidade, antes um convite à vida, agora piscavam com uma indiferença cruel. Cada brilho, um lembrete do quão pequena e perdida uma alma podia se sentir. Para Sofia, de pé na plataforma deserta da estação de trem, o frio não vinha de fora, mas de dentro. Tinha o gosto amargo do desespero. Seu mundo tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. A bolsa, onde guardava não só o dinheiro para a passagem de volta a Chicago, mas também a carteira, o celular e todas as suas esperanças para um novo começo, havia sido arrancada dela com uma violência chocante. O ladrão, uma sombra apressada na multidão, desaparecera tão rápido quanto surgira, levando consigo mais do que bens materiais. Levara sua segurança, sua fé e a última chance de pegar o trem das 23 horas. O apito melancólico do trem, que acabara de partir, era um grito de despedida, um eco da porta fechando-se em seu rosto. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto gelado, misturando-se com a maquiagem borrada. Não havia ônibus, não havia táxi que ela pudesse pagar, nem um rosto conhecido para quem ligar. O peso da realidade era sufocante. Era como se a cidade, com sua promessa de infinitas possibilidades, tivesse se transformado em uma armadilha fria e impiedosa. Cada passo que tentava dar parecia pesado demais, como se seus pés estivessem presos ao chão. O mundo ao seu redor parecia continuar seu ritmo frenético, alheio à sua tragédia pessoal, e ela se sentia invisível, insignificante. O que fazer? Para onde ir? A sensação de desamparo era total. Foi então que, em meio ao turbilhão de seus próprios pensamentos e ao barulho distante da cidade, uma melodia suave começou a flutuar no ar gelado, uma voz de violão que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eram notas tristes, mas com uma estranha beleza, quase uma canção de ninar para almas perdidas. Sofia ergueu os olhos, procurando a origem daquele som que por um instante conseguiu penetrar a muralha de seu desespero. O que ela não sabia era que aquele som a guiaria para muito mais do que um refúgio temporário. A melodia que alcançou Sofia não vinha de um rádio ou de uma vitrola. Era o som de um violão, tocado com a alma, e quem o tocava era um homem que parecia ter emergido diretamente da penumbra da noite. Seu nome era Elias, e ele era um músico de rua. Não por opção de riqueza, mas por vocação de espírito. Seus dedos dançavam sobre as cordas de um velho violão surrado, um companheiro fiel que já havia visto mais noites frias e corações partidos do que ele mesmo conseguia contar. Elias não era um artista famoso, nem buscava os holofotes. Sua plateia eram os passantes apressados, os solitários da noite, os que tinham tempo ou a necessidade de parar e ouvir. Ele tocava para a cidade, para as estrelas que raramente se mostravam por entre a poluição luminosa, e principalmente tocava para si mesmo. Cada nota era um fragmento de sua própria história, de suas esperanças esquecidas e dos sonhos que ainda teimavam em brilhar, mesmo nos dias mais sombrios. Seus olhos profundos e cansados carregavam a sabedoria de quem já havia enfrentado muitas tempestades, mas ainda conservava um brilho de resiliência. Naquela noite, Elias estava posicionado em seu canto habitual, sob a marquise de um prédio antigo, perto da estação de trem. O ar gelado parecia intensificar cada nota que ele tirava do violão, uma canção triste que falava de perdas e recomeços. Ele observava a multidão apressada, as expressões marcadas pela urgência, a indiferença que muitas vezes acompanhava a vida na metrópole. Raramente alguém parava para realmente ouvi-lo. Muitos apenas jogavam algumas moedas na caixa aberta do violão, um gesto automático, desprovido de conexão.
Mas Elias não se importava. Ele tocava porque precisava, porque a música era seu alimento e seu escudo. Ele acreditava que mesmo que uma única alma fosse tocada por sua melodia, seu propósito já estaria cumprido. Havia uma bondade silenciosa em seu semblante, uma força calma que o distinguia dos demais. Ele não tinha muito, quase nada material, mas possuía algo que o dinheiro não podia comprar, uma profunda empatia e uma capacidade inata de ver além da superfície das coisas. Enquanto seus dedos deslizavam pelas cordas, seus olhos varreram a plataforma da estação e, em meio ao vazio, ele a viu. Uma figura pequena, encolhida, com os ombros tremendo. Havia algo na postura daquela mulher que gritava desamparo, uma vulnerabilidade que não passava despercebida aos olhos atentos de Elias. Ele não sabia quem ela era, nem o que a afligia, mas o som de seu próprio violão parecia mudar de tom, um chamado instintivo para algo que estava prestes a acontecer. Mal sabia Elias que a melodia que ele tocava não estava apenas preenchendo o vazio da noite, mas também convocando um novo destino para ambos. A melodia de Elias era um fio tênue de esperança na escuridão. Mas a realidade esmagadora de Sofia não permitia que ela se apegasse a ele por muito tempo. O frio penetrava seus ossos e a vergonha ardia em seu rosto. Ela tentou se recompor, secar as lágrimas e forçar uma racionalidade que não sentia. Caminhou até um balcão de informações, esperando encontrar algum funcionário, alguém que pudesse oferecer uma solução, qualquer palavra de conforto. "Senhora, o último trem para Chicago partiu há 10 minutos", disse a voz ríspida do homem atrás do vidro, sem sequer levantar os olhos de sua tela. "Não há mais bilhetes. Não há outros horários. A estação fecha em breve. Sugiro que procure um hotel ou um abrigo." Suas palavras eram frias e mecânicas, cada uma delas um golpe na pouca dignidade que Sofia ainda tentava manter. A indiferença era palpável, quase física. Ela tentou explicar o assalto, a perda de tudo, mas ele apenas balançou a cabeça. "Sinto muito, mas não podemos nos responsabilizar por itens pessoais. Não há o que fazer aqui." O sentimento de ser invisível, de não ter sua dor reconhecida, foi um tipo de humilhação ainda mais profundo do que o próprio roubo. Era como se sua existência ali fosse um inconveniente, um borrão insignificante na eficiência daquela noite. Ela se afastou do balcão, os olhos ardendo, a cabeça baixa, sentindo-se um estorvo. A plataforma, que antes parecia fria, agora se tornava um palco para sua própria miséria, com os poucos transeuntes que ainda passavam lançando olhares rápidos e desinteressados. Um jovem casal, risonho e abraçado, passou por ela e a garota tropeçou levemente, derrubando uma sacola de compras. Enquanto o namorado a ajudava a recolher os itens, ela lançou um olhar rápido a Sofia. Seus lábios se curvaram em um leve julgamento, como se a simples presença de Sofia ali, tão desgrenhada e com o rosto manchado, fosse uma afronta à sua noite perfeita. Não houve palavra, apenas aquele olhar que dizia: "Saia daqui, você está estragando a cena." Sofia sentiu um calor subir pelo pescoço. Ela não tinha um lar para onde ir naquela cidade, não tinha um abrigo, um amigo, um plano B. Estava completamente à deriva, exposta, vulnerável. As promessas do novo começo em Chicago agora pareciam uma piada cruel do destino. As luzes da cidade zombavam dela. A indiferença das pessoas era um eco de sua própria insignificância. O orgulho, o pouco que lhe restava, estava sendo dilacerado cruelmente, pedaço por pedaço. O que ninguém imaginava, porém, era que essa profunda humilhação era o ponto de partida para algo completamente inesperado. Ela estava prestes a colapsar sob o peso de tudo, quando novamente as notas daquele violão a alcançaram, mais próximas agora, parecendo envolver seu coração ferido. A melodia de Elias era um chamado suave que rompia o véu de vergonha e desespero de Sofia.
Com os olhos ainda mareados, ela seguiu o som, quase por instinto. Virando a esquina da estação, ela o viu. Elias estava ali, sob a luz fraca de um poste, com seu violão, sua caixa aberta no chão e a expressão calma de quem entendia a linguagem da noite. Seus olhos encontraram os dela, e não havia julgamento, apenas uma gentileza quase palpável. Ele continuou tocando uma canção que parecia embalar a dor que ela sentia. Enquanto a música a envolvia, Sofia percebeu que seu maior conflito não era apenas o assalto ou a perda do trem. Era a batalha interna entre a resignação e a fagulha de esperança que insistia em arder. Ela estava dividida. Uma parte dela queria se encolher no canto mais escuro, desaparecer, aceitar o destino cruel daquela noite. A outra, a mesma que a impulsionou a buscar um novo começo em Chicago, sussurrava que ela não podia desistir. Não ali, não agora. A questão era, como não desistir quando se está completamente desamparada? Sem dinheiro, sem contato, numa cidade estranha, à mercê da madrugada fria. O orgulho gritava para ela se afastar daquele músico de rua, para não mostrar sua vulnerabilidade a um estranho. Mas o instinto de sobrevivência e a desesperada necessidade de ajuda a puxavam para perto, para a única fonte de calor humano que parecia existir naquele momento. Ela não conseguia desviar o olhar dos olhos gentis de Elias, que pareciam ver a alma por trás das lágrimas. O conflito se desenrolava em sua mente como um furacão, a segurança de se fechar versus o risco de confiar, o desejo de fugir versus a necessidade de pedir ajuda, a vergonha de estar naquela situação versus a urgência de encontrar uma solução. Elias parou de tocar por um instante, a melodia se desfazendo no ar gelado, e um silêncio se estabeleceu entre eles. Era um silêncio pesado, preenchido pelas perguntas não ditas e pelos medos mais profundos de Sofia. Elias, então, quebrou o silêncio, sua voz rouca e suave, sem qualquer traço de curiosidade ou invasão. "Está tudo bem?" Aquela pergunta simples, vinda de um estranho, abriu uma fenda na fortaleza que Sofia tentava erguer. Ela não sabia como responder, pois "tudo bem" era a última coisa que estava. E o que ninguém esperava era que essa simples pergunta desencadearia uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. A pergunta de Elias, "Está tudo bem?", ressoou no ar frio, e para Sofia foi como se uma represa se rompesse. As palavras se atropelavam em sua garganta e ela se viu contando, em voz embargada e apressada, a tragédia da noite. O assalto, o trem perdido, a total ausência de dinheiro e a sensação avassaladora de estar sozinha e completamente desprotegida. Ela despejou tudo, a humilhação do balcão de informações, os olhares de julgamento, o desespero de não ter para onde ir. Elias ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos dela, mas com uma compreensão que não era de pena, mas de empatia genuína. Quando ela terminou, ofegante, as lágrimas escorrendo novamente, ele apenas assentiu lentamente. Havia um breve momento de pausa, e Sofia sentiu um fio de esperança. Talvez ele pudesse ajudar, talvez ele tivesse uma sugestão, uma ideia, mas então a realidade se impôs novamente. "Eu sinto muito por isso", disse Elias, sua voz calma, mas carregada de uma tristeza silenciosa. "Mas eu também não tenho muito. Minhas moedas mal dão para a próxima refeição. Não tenho casa, não tenho contatos. Eu vivo na rua, moça. Sou apenas um músico." Era a confirmação de sua queda. Não era uma rejeição cruel, mas uma rejeição pela incapacidade. Aquele que parecia o único porto seguro da noite era, na verdade, tão desamparado quanto ela. Aquele fio de esperança se partiu abruptamente. A dura verdade de suas palavras ecoou em seu peito. Ela estava verdadeiramente sozinha, sem recursos, sem apoio, sem um plano B.
A cidade, antes um cenário de sonhos, agora se tornava uma gaiola fria e impiedosa. A sensação de queda livre era esmagadora. Ela havia buscado ajuda, e a ajuda não existia na forma que ela esperava. Aquele momento não era apenas sobre o assalto ou o trem, era sobre a total vulnerabilidade, a completa exposição à impiedade do mundo. Não havia uma rede de segurança, nem um ombro amigo, nem uma solução fácil. A gravidade de sua situação parecia puxá-la para um abismo de desespero. Ela se sentiu envergonhada por ter depositado qualquer esperança naquele músico de rua, por ter se aberto tanto apenas para ter a cruel realidade esfregada em seu rosto novamente. Ela se virou para ir, para se esconder em qualquer canto escuro, para processar sua derrota sozinha. Não sabia para onde, mas sabia que precisava se afastar daquele local que agora parecia apenas sublinhar sua desgraça. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, Elias, com a voz um pouco mais alta e um brilho nos olhos que ela não tinha visto antes, disse algo que a fez parar, congelada, no lugar. Mas eu posso te ajudar a encontrar um lugar para se aquecer, se você confiar em mim. A oferta de Elias pairava no ar frio, uma ponte tênue sobre o abismo do desespero de Sofia. Mas eu posso te ajudar a encontrar um lugar para se aquecer, se você confiar em mim. A frase, simples e direta, abalou a parede que ela vinha construindo. Sua mente, exausta e ferida, imediatamente disparou 1000 alertas. Ele era um estranho, um músico de rua, sem teto. O que ele poderia querer? A cautela, gravada a ferro e fogo pelas experiências da vida e pela recente violência do assalto, gritava para ela fugir. Mas, ao mesmo tempo, algo mais forte e primitivo começou a sussurrar. Era a voz do seu instinto de sobrevivência, misturada com uma coragem que ela nem sabia que possuía. Onde mais ela iria? A estação estava prestes a fechar. As ruas lá fora eram uma promessa de frio e perigo ainda maiores. A alternativa era passar a noite ao relento, completamente desprotegida, um alvo fácil para a crueldade da cidade. Elias, por mais improvável que parecesse, era a única oferta de ajuda em meio a uma noite de completa indiferença. Seus olhos encontraram os dele novamente. Não havia malícia, apenas uma calma serena, uma sinceridade quase infantil que desarmava. Ele não a pressionava, apenas esperava, o violão repousando em seu colo, um silencioso confidente. Sofia se lembrou de uma frase de sua avó. Às vezes, a mão de Deus se manifesta nos lugares e nas pessoas mais inesperadas. Seria essa a mão estendida para ela, disfarçada na figura de um músico de rua? O medo era grande, mas a desesperança era maior. A decisão de confiar nele não era uma escolha racional. Era um salto no escuro, impulsionado pela urgência e pela intuição. Era a última gota de fé que ela tinha em um mundo que parecia tê-la abandonado. Era arriscado, sim, mas o que mais lhe restava a perder? A vergonha de ter sido rejeitada pelo sistema, a sensação de estar à deriva, tornavam qualquer chance, por menor que fosse, um raio de luz. Ela precisava de um milagre, e a proposta de Elias, por mais humilde que fosse, era a única coisa que se parecia com uma onda de aceitação e, estranhamente, uma pequena dose de curiosidade varreu seu corpo. Ela respirou fundo, o ar frio raspando em sua garganta, e deu um passo em direção a ele. Tudo bem, ela conseguiu dizer, sua voz ainda trêmula, mas com uma nova resolução. Eu confio em você. O que ela não sabia era que essa decisão, tomada no fundo de um poço de desespero, não apenas a salvaria do frio da noite, mas abriria a porta para uma aventura inesperada e uma conexão que mudaria sua vida de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Elias quando Sofia pronunciou as palavras "Eu confio em você". Não era um sorriso de triunfo, mas de alívio e talvez
de um tipo estranho de responsabilidade. Ele se levantou, guardando o violão cuidadosamente em sua capa surrada. Certo, ele disse, sua voz um pouco mais firme agora. Não podemos ficar aqui. A guarda noturna passa em breve e vai nos tirar daqui. Conheço alguns lugares por perto onde podemos nos abrigar do vento e talvez encontrar algo para te aquecer. Ele não prometeu um palácio, nem mesmo uma cama macia, mas a promessa de calor e segurança era música para os ouvidos exaustos de Sofia. A primeira tentativa de superar a injustiça daquela noite começaria ali, com um ato de fé e um passo incerto ao lado de um estranho. Elias indicou o caminho com um aceno de cabeça e começou a andar, sem pressa, mas com um propósito. Sofia o seguiu, seus olhos ainda examinando o ambiente, mas agora com uma nova perspectiva. Caminhavam pelas ruas secundárias, longe do burburinho principal da estação. Elias parecia conhecer cada beco, cada sombra, cada portão semiaberto como a palma de sua mão. Ele era como um guia em um labirinto noturno, navegando com uma sabedoria que vinha da experiência e da necessidade. O ar estava mais frio do que nunca, e Sofia abraçava-se a si mesma, sentindo o peso da roupa inadequada para o inverno rigoroso. Seus sapatos finos mal protegiam seus pés do pavimento gelado. Elias percebeu o tremor dela. Sem dizer uma palavra, tirou do ombro uma velha jaqueta de sarja que parecia ter visto dias melhores, mas era grossa e parecia aquecer. Pegue, ele ofereceu, estendendo-a para ela. Não é muito, mas vai ajudar a cortar o vento. Sofia hesitou por um instante, a vergonha de aceitar a caridade. Mas o frio era implacável, e a gentileza no gesto de Elias era inegável. Ela a vestiu. Tinha um cheiro de fumaça, de chuva e de vida na rua, mas era um calor bem-vindo, um pequeno escudo contra a brutalidade da noite. Eles chegaram a uma área mais afastada, perto de um antigo mercado fechado, onde a escuridão era quase total, quebrada apenas pela luz bruxuleante de um poste distante. Elias apontou para um vão entre dois edifícios, quase invisível. Ali é um bom lugar. Protegido do vento e discreto, ninguém nos incomoda lá. Ele sussurrou, como se o silêncio da noite pudesse ser quebrado por vozes altas. Sofia sentiu um calafrio que não era apenas do frio. Um bom lugar para Elias era um beco escuro. Era uma tentativa de superar, sim, mas ainda era um mergulho profundo em uma realidade que ela jamais imaginara. A esperança começava a lutar contra o medo novamente. Mas, ao espiar o local, ela viu algo inesperado. Um pequeno grupo de pessoas encolhidas, fazendo uma fogueira improvisada com restos de madeira, suas faces iluminadas pelo fogo dançante. Havia uma estranha comunidade ali, uma irmandade da noite. Elias se virou para ela, seus olhos profundos capturando a apreensão dela. Não se preocupe, ele disse, sua voz suave, mas firme. Estamos seguros aqui, e não estamos sozinhos. Contudo, ao se aproximarem daquele círculo de luz e sombras, Sofia não pôde deixar de sentir que, embora estivesse fugindo de um perigo, estava prestes a entrar em outro mundo. Um mundo com suas próprias regras e desafios. Um mundo que testaria cada fibra de sua resiliência. E a pergunta que pairava no ar era: ela conseguiria se adaptar ou sua queda seria ainda mais profunda? Ao se aproximarem do círculo de calor e luz, Sofia sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. O cheiro de fumaça e a promessa de um pouco de aconchego eram bem-vindos, mas os rostos que se erguiam para observá-los eram rudes e desconfiados. Eram cerca de 4 ou 5 pessoas, todas com os sinais da vida na rua marcados em suas expressões e vestes. O fogo, que antes parecia um farol, agora lançava sombras dançantes que tornavam as feições ainda mais duras. Um homem robusto, com uma barba emaranhada e olhos que pareciam ter visto demais,
Foi o primeiro a se manifestar. Ele estava sentado mais próximo do fogo, aquecendo as mãos, e sua voz, rouca e pesada, cortou o ar gelado. E aí, Elias, trazendo companhia para a festa, acha que o mundo é um hotel 5 estrelas? Havia um tom de sarcasmo e posse em suas palavras, e Sofia sentiu um arrepio. Aquele não era um refúgio acolhedor, mas um território já marcado. Elias não se abalou. Com calma, ele se aproximou, o violão ainda em sua capa. Não seja assim, lobo. A moça teve problemas, perdeu tudo e não tem para onde ir esta noite. Ele tentou introduzir Sofia ao grupo, mas o olhar de lobo se fixou nela com uma intensidade desconfortável. Era um olhar que media, que pesava, que questionava sua presença ali. Os outros do grupo permaneceram em silêncio, observando a cena com expressões que variavam entre a indiferença e a curiosidade mórbida. Problemas? Lobo riu, um som áspero que ecoou na escuridão. Todo mundo aqui tem problemas, Elias. E este aqui não é um lar de caridade. Lugares para se aquecer são difíceis de encontrar. Ele deu uma tragada em um cigarro improvisado, o brilho da brasa iluminando seu rosto por um instante. Ela tem algo para contribuir? Regras são regras. Era uma barreira clara, uma resistência à sua presença, um lembrete cruel de que, mesmo na base da sociedade, havia hierarquias e códigos de conduta. Sofia sentiu as palavras de Lobo como um choque elétrico. Ela não tinha nada, absolutamente nada. Nem $1 para oferecer, nem um cigarro, nem uma história de rua para se igualar. Era a vergonha novamente, o constrangimento de sua total falta de recursos. Elias tentou intervir, mas Lobo ergueu uma mão, impedindo-o. É uma pergunta simples, moça. Você tem algo a oferecer ou vai ser só mais um peso? A pergunta não era apenas sobre objetos, mas sobre valor, sobre dignidade. Aquele momento foi um obstáculo maior do que o próprio assalto. Agora, ela não lutava apenas contra o frio e a solidão, mas contra a hostilidade de quem deveria ser seu igual na desgraça. A ideia de que até mesmo ali, entre os desfavorecidos, ela não era bem-vinda, a atingiu como um golpe. O calor do fogo, antes tão convidativo, agora parecia zombeteiro, quase negado a ela. Como ela poderia superar essa nova humilhação sem ter nada para barganhar? A resposta de Sofia seria crucial, e ela sentia os olhares de todos sobre ela, esperando. Foi então que um sussurro vindo de uma figura silenciosa à beira do fogo chamou a atenção de todos. Um sussurro que mudaria a dinâmica do confronto. O sussurro que interrompeu a tensão veio de uma mulher magra e de cabelos grisalhos, sentada um pouco afastada do fogo, observando Sofia com olhos que pareciam conter a dor de uma vida inteira. Ela tem o que todos nós temos, Lobo. Sua voz era baixa, mas firme, com uma melodia cansada. Apenas a esperança. O lobo bufou, mas a mulher continuou, olhando diretamente para Sofia. Ninguém chega a este ponto sem ter passado por um inferno próprio. E o inferno de cada um é diferente. Aquelas palavras, vindas de uma estranha com olhos tão velhos, atingiram Sofia de uma forma inesperada. Ela se via ali, naquela noite congelante, no meio de estranhos, com o frio cortando a pele e a alma, sem um centavo, sem um plano, sem um vestígio de seu antigo mundo. A bravata que tentou reunir para responder a Lobo se desfez, dando lugar a uma enxurrada de questionamentos internos. Onde estava Deus em tudo isso? Ela sempre acreditou em um propósito, em uma justiça divina, em que o bem prevalecia. Mas, naquele momento, tudo parecia desabar. A fé que a sustentou em tantos momentos de dificuldade parecia agora uma miragem distante. Ela havia feito tudo certo, trabalhou duro, sonhou grande, buscou um futuro. E o que recebeu em troca?
Um assalto violento, a indiferença de instituições, a hostilidade dos desesperados. Era como se o universo estivesse zombando de suas crenças mais profundas. Ela olhou para Elias, que parecia apenas esperar, sua expressão um misto de paciência e tristeza. Ele também vivia ali, naquela beira. Será que a fé era apenas um luxo para quem tinha teto e comida? As memórias de seu passado, de uma vida com mais segurança, de momentos de oração e gratidão, pareciam hipócritas agora. Que tipo de Deus permitiria que uma pessoa caísse tão fundo, sem um único sinal, sem uma ajuda concreta? A crise não era apenas de situação, era de alma. Uma dúvida corrosiva começou a roer o que restava de sua esperança. Talvez não houvesse propósito. Talvez a vida fosse apenas uma sequência aleatória de infortúnios e, no final, cada um estaria por si. Sofia sentiu um vazio profundo, uma sensação de abandono que era mais fria que o vento. Se até mesmo a fé a deixava, o que mais poderia sobrar? Seus ombros caíram, a luta parecia fútil. A ideia de simplesmente desistir, de se render ao frio e à escuridão, começou a soar como uma paz macabra. Foi nesse momento de desolação que Elias, que a observava em silêncio, percebeu o abismo em seus olhos. Ele se aproximou e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão, oferecendo a ela um pequeno pedaço de pão seco que tirou do bolso. Não era muito, mas era a única coisa que ele tinha. E o que Sofia não sabia era que esse simples gesto, feito no auge de sua crise, seria a pequena rachadura por onde a luz começaria a se infiltrar novamente. O pedaço de pão seco na mão estendida de Elias era pequeno, quase insignificante. No entanto, para Sofia, naquele momento de profunda crise de fé e abandono, era um farol, um gesto de humanidade que cortava a escuridão e o cinismo. Não era dinheiro, nem um resgate mágico para seus problemas, mas era alimento, era partilha, era a única coisa que ele tinha para oferecer. Os olhos de Sofia se fixaram no pão, depois nos olhos de Elias, que esperavam sem qualquer exigência. A mão que oferecia o pão era calejada, mas firme, sem tremor. Ela pegou o pão, os dedos roçando os dele. Estava frio, um pouco duro, mas era real. Era um presente. Aquele simples ato desarmou as defesas que ela havia construído. As lágrimas, que tinham secado um pouco, voltaram a brotar, mas desta vez não eram apenas de desespero, e sim de uma emoção complexa que misturava vergonha, gratidão e um súbito, inesperado calor. O lobo e os outros observavam em silêncio. Nem mesmo eles podiam ignorar a pureza do gesto de Elias. A mulher de cabelos grisalhos, a mesma que havia falado antes, sorriu levemente, um sorriso triste, mas de reconhecimento. Elias sentou-se ao lado de Sofia, perto do fogo, e ela, sem pensar muito, também se sentou aninhando-se na jaqueta que ele lhe emprestara. Ela deu uma pequena mordida no pão. Estava sem gosto, mas era a coisa mais nutritiva que sentia em horas. Não é muito, Elias murmurou, sua voz suave, mas mata a fome por um tempo, e o calor. O calor ajuda a afastar os maus pensamentos. Ele pegou seu violão novamente e, em vez de tocar as músicas melancólicas de antes, começou a dedilhar uma melodia mais suave, mais esperançosa, quase uma canção de ninar. Não era para o público, era para ela. A ajuda inesperada de Elias não veio na forma que Sofia esperava, mas veio na forma que ela mais precisava. Um reconhecimento de sua dor e um ato de gentileza incondicional. Ele não tentou resolver seus problemas com dinheiro ou promessas vazias. Ele ofereceu o que tinha, um abrigo temporário, um pedaço de pão e a companhia de sua música. A crise de fé de Sofia não desapareceu completamente, mas foi abalada. A dúvida corrosiva recuou um passo, dando lugar a uma pequena fresta de luz.
Se havia bondade em um mundo tão brutal, se um completo estranho podia oferecer seu tudo sem pedir nada em troca, talvez houvesse esperança. Talvez o propósito não estivesse nos grandes planos e na riqueza, mas nos pequenos atos de conexão humana que transcendiam a adversidade. Naquele momento, aninhada ao calor do fogo e envolvida pela melodia de Elias, Sofia não estava mais sozinha. Ela ainda não sabia como sairia daquela situação, mas sabia que por aquela noite ela tinha um protetor, um companheiro na adversidade. E o que ela não percebeu de imediato era que o pão, a jaqueta e a música eram apenas o começo de uma jornada que a levaria muito além de qualquer estação de trem, para um destino que ela jamais ousaria imaginar. A noite avançava e o pequeno acampamento improvisado no beco tornou-se o refúgio de Sofia. O calor da fogueira, a jaqueta de Elias e, principalmente, a melodia suave de seu violão eram um bálsamo para sua alma ferida. Enquanto ele dedilhava as cordas, seus olhos, antes cheios de desespero, começaram a observar o homem de uma nova perspectiva. Elias não era apenas um músico de rua. Havia algo em sua postura, em seu olhar, que denotava uma profundidade incomum. Ele não falava muito, mas quando o fazia, suas palavras eram como pequenas pedras lapidadas, carregadas de um peso silencioso. Os outros moradores de rua, incluindo o lobo e a mulher de cabelos grisalhos, que Sofia soube se chamar Maria, pareciam respeitar Elias. Não por sua força física, mas por uma sabedoria inerente. Ele era o centro calmo daquele pequeno universo marginalizado, o que oferecia uma faísca de humanidade quando a cidade só oferecia indiferença. Elias percebeu os olhares de Sofia. Quando terminou uma de suas melodias, pousou o violão e se virou para ela. Você está acostumada com outro tipo de vida, ele disse, não como uma crítica, mas como uma constatação. Aqui, as regras são diferentes. A moeda não é o dinheiro, mas a confiança. E o que você tem de valor é você mesma. Sofia o olhou, confusa. Eu mesma? Não tenho nada. Elias sorriu, um sorriso pequeno e sábio. Você tem histórias, experiências, uma força que te trouxe até aqui, mesmo depois de tudo, e você tem sua capacidade de dar, mesmo que seja um sorriso, um ouvido, uma palavra. Essas coisas valem mais do que qualquer papel que eles chamam de dinheiro lá fora. Ele gesticulou para o mundo além do beco. Muitos aqui perderam a si mesmos. Se você consegue se manter, isso já é uma riqueza. Ele continuou, sua voz baixa, quase um monólogo para o fogo, mas suas palavras eram destinadas a Sofia. A vida na rua te ensina que o essencial é invisível aos olhos, que as grandes coisas não são as que você acumula, mas as que você compartilha. Você pode não ter um teto, mas tem o céu inteiro acima de você. Pode não ter o trem, mas tem os seus próprios pés para te levarem para onde você quiser. Só precisa saber para onde quer ir de verdade. Elias não estava oferecendo soluções mágicas, mas uma lente diferente para enxergar o mundo e a si mesma. Ele estava plantando a semente de uma nova forma de resiliência em Sofia, uma que não dependia de posses, mas de uma força interior redescoberta. Ele estava começando a mostrar a ela que, mesmo despojada de tudo, ela ainda possuía um valor intrínseco, uma capacidade de superação que apenas precisava ser ativada. Sofia passou a noite observando-o, ouvindo suas poucas palavras e as muitas canções que saíam de seu violão. Percebeu que Elias, apesar de sua situação, era um farol, um guia. Ele não a tiraria da rua, mas estava lhe ensinando a viver nela, a ver a humanidade onde ela parecia ter desaparecido. Ele era o mentor inesperado que a vida lhe havia enviado. Não para lhe dar o peixe, mas para lhe ensinar a reconhecer a verdadeira arte da sobrevivência e da resiliência. Ao amanhecer, com as primeiras luzes do dia pintando o céu de cinza e rosa,
Sofia sentiu um fio de esperança, não pela volta ao seu antigo mundo, mas pela possibilidade de construir um novo, talvez mais autêntico, guiada pelas lições de Elias. A primeira luz da manhã espantou as sombras do beco e revelou a realidade nua e crua do ambiente. As brasas da fogueira morriam lentamente, e o pequeno grupo de desabrigados começou a se dispersar, cada um seguindo seu caminho incerto para mais um dia. O lobo partiu resmungando. Maria acenou com um pequeno sorriso enigmático para Sofia antes de desaparecer. Elias guardou seu violão e, com um gesto simples, indicou a saída do beco para Sofia. "O dia começa cedo aqui", ele disse, sua voz um pouco mais rouca pela noite fria. "As ruas são para os que acordam cedo." Sofia sentiu o frio da manhã novamente, agora sem a fogueira, e a realidade de sua situação bateu de novo. Mas algo era diferente. A jaqueta de Elias ainda estava sobre seus ombros, e o pequeno pedaço de pão que ele lhe dera tinha saciado uma parte de sua fome mais profunda. As palavras de Elias sobre valor e confiança ressoavam em sua mente. Ela ainda não tinha dinheiro, mas tinha uma nova perspectiva. Elias a levou para uma praça movimentada, onde o movimento de pedestres e carros começava a se intensificar. "Aqui as pessoas estão com pressa", ele observou, "e a pressa cega os olhos para o que está ao redor." Ele apontou para uma banca de jornal, onde pilhas de jornais do dia anterior estavam sendo descartadas em uma lixeira. Às vezes, o lixo de um é o tesouro de outro. Sofia o observou curiosa. Ele foi até a lixeira, revirou algumas caixas e retirou um exemplar do jornal do dia anterior. "Informação", ele disse, voltando para ela. "Muita gente quer saber o que aconteceu ontem, mas não quer pagar pelo jornal de hoje. E muitos precisam saber onde encontrar ajuda, onde há oportunidades. Os anúncios de emprego, os aluguéis baratos, tudo isso está aqui." Ele então fez algo que Sofia não esperava. Ele começou a ler os anúncios de ajuda necessária, em voz alta, para alguns transeuntes que pareciam mais lentos ou preocupados, com um tom de voz calmo e amigável. Às vezes, um deles parava, agradecia a dica e, em um ou dois casos, jogava uma moeda na caixa do violão de Elias, que ele tinha colocado ali casualmente. Sofia compreendeu. Ela podia fazer o mesmo. Ela podia ser útil, mesmo sem recursos. Com um nó na garganta, ela se aproximou da lixeira e, hesitante, começou a procurar por si mesma. Ela encontrou um jornal quase intacto. Com as mãos trêmulas, mas a mente agora focada, ela começou a folhear as páginas, procurando por algo. Não para si mesmas, ainda não, mas para entender como aquilo funcionava, para aprender. De repente, seus olhos pousaram em um anúncio de aulas de piano para iniciantes, oferecendo um preço irrisório em um bairro não muito distante. Era um anúncio pequeno, talvez de alguém que precisasse complementar a renda. E então ela teve uma ideia. Lembrou-se de que sua mãe, antes de tudo, havia sido professora de música. E Sofia, em sua infância, havia tido aulas de piano. Não era uma concertista, mas sabia o básico o suficiente para ensinar alguém que estava começando. Ela se aproximou de Elias, o coração batendo forte. "Elias", ela disse, mostrando o anúncio. Eu posso dar aulas de piano. Eu sei o básico. Posso ensinar uma criança, talvez. Eu posso ajudar quem não tem condições de pagar um professor caro." Elias a olhou, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto cansado. "Então você tem um talento, Sofia. Um valor que ninguém pode roubar de você. Esse é o seu primeiro sucesso." Ele apontou para a multidão. "Agora a pergunta é, quem está procurando por isso?" Sofia ainda não tinha um plano, nem um lugar para morar, nem o dinheiro do trem. Mas pela primeira vez desde o assalto, ela não se sentia completamente à deriva. Ela tinha uma ideia, um propósito, um talento que podia oferecer.
A semente de um novo começo, plantada por um músico de rua em um beco frio, começava a germinar. O primeiro sucesso não era material, mas a redescoberta de seu próprio valor e a capacidade de vislumbrar uma saída, mesmo que ainda muito distante. A ideia de dar aulas de piano, uma faísca acesa no meio do desespero, ganhou força na mente de Sofia. No entanto, a euforia inicial logo cedeu lugar à dura realidade. Ela tinha o anúncio, o talento e a vontade. Mas como transformaria isso em algo concreto? Não tinha telefone, endereço, nem mesmo um lugar seguro para marcar um encontro ou para ensinar. Como vou fazer isso, Elias? Ela perguntou, mostrando-lhe o anúncio novamente. Não tenho telefone para ligar, nem como chegar ao endereço, nem um piano para ensinar. É inútil. A dúvida, que havia sido temporariamente afastada, voltava a sussurrar em sua mente. Elias a observou com sua calma habitual. Inútil? Não existe nada inútil, Sofia. Apenas oportunidades não vistas. O telefone? Tem o telefone público na esquina, ou no café aqui perto que abre em breve. O endereço não é muito longe daqui, dá para ir a pé, se souber o caminho. Ele então fez uma pausa, o olhar fixo no anúncio. Mas o piano, essa é a parte mais complicada. Quem precisa de aulas baratas talvez não tenha um piano. Sofia sentiu um aperto no peito. Era verdade. Sua ideia, que parecia tão brilhante, esbarrava na mais básica das realidades. Ela não tinha os meios. Não desanime, Elias interveio, percebendo a frustração dela. Sempre há um caminho. Às vezes você não precisa de um piano de verdade para ensinar a base, ritmo, teoria musical, a posição dos dedos. E quem sabe, talvez a pessoa que anunciou esteja disposta a receber em outro lugar, ou até a ter um piano que você possa usar. O importante é o primeiro contato. Inspirada pelas palavras de Elias, Sofia decidiu agir. Elias a acompanhou até o café mais próximo, que começava a abrir suas portas. Com um pouco de negociação e a promessa de que ele tocaria algumas canções para os primeiros clientes, eles conseguiram usar o telefone fixo do local. A mão de Sofia tremeu ao discar os números. Uma voz feminina, cansada, atendeu do outro lado. Sofia, respirando fundo, explicou sua situação de forma concisa. Eu vi seu anúncio para aulas de piano. Eu não tenho um telefone ou um lugar fixo, mas tenho experiência e preciso de uma chance. Ela não escondeu a verdade, sentindo que a honestidade era seu único recurso. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Sofia sentiu o coração na garganta. Será que seria rejeitada de novo? O fracasso parecia iminente. Olha, disse a voz finalmente, com um tom menos impaciente do que Sofia esperava. Eu anunciei porque minha filha tem um talento natural, mas eu não tenho condições de pagar as aulas caras do conservatório. Ela tem um teclado eletrônico pequeno. Não é um piano de verdade, mas ela adora. E eu, sinceramente, estou desesperada para que ela não perca essa paixão. Você parece sincera. E seu preço... Bem, seu preço é 0, pelo que entendi. Sofia assentiu, mesmo sabendo que a mulher não podia vê-la. Por enquanto, sim. Preciso de uma chance, de uma oportunidade de provar o que eu posso fazer. A mulher suspirou. Tudo bem, meu nome é Ana. Podemos nos encontrar amanhã de manhã, no parque perto da praça. Você reconhecerá minha filha. Ela estará brincando com um lenço vermelho. Se você puder estar lá, podemos conversar. E se der certo, eu posso te oferecer um prato de comida e talvez uma pequena ajuda para o transporte, até você se firmar. Sofia desligou o telefone com as mãos suadas e o coração disparado. Ela havia conseguido. Era apenas um encontro, uma conversa, mas era um passo concreto, uma pequena vitória no meio de sua grande adversidade. Elias, que a observava de perto, sorriu. Está vendo? O universo conspira quando você não desiste.
Ao sair do café, o sol já estava mais alto, e a cidade, antes fria e indiferente, parecia agora oferecer um novo convite. Sofia não estava curada de suas feridas, mas ela tinha uma missão. E essa missão, simples como era, trazia consigo a promessa de resgate, não apenas financeiro, mas de sua própria dignidade e propósito. O sol da manhã do dia seguinte parecia brilhar com uma intensidade diferente para Sofia. A jaqueta de Elias, que ela ainda vestia, não era mais apenas um escudo contra o frio, mas um talismã de esperança. Caminhou ao lado de Elias até o parque, suas pernas pesadas pela noite de pouco sono, mas o coração leve com a perspectiva do encontro com Ana. Chegaram ao parque e, após alguns minutos de busca, avistaram uma mulher com uma expressão cansada, mas gentil, sentada em um banco. Ao seu lado, uma menininha de uns 7 anos, com cabelos escuros e olhos curiosos, balançava os pés enquanto brincava com um lenço vermelho. Era Ana e sua filha. Sofia sentiu um nervosismo percorrer seu corpo. Era a chance, a única oportunidade de recomeçar. Ela se aproximou, Elias um pouco atrás, oferecendo um apoio silencioso. Ana? Sofia chamou, sua voz um pouco rouca, mas firme. Ana levantou a cabeça e seus olhos fixaram-se em Sofia, avaliando-a. Depois, pousou o olhar sobre Elias e um pequeno sorriso de reconhecimento passou por seu rosto. Elias, sempre por perto quando se precisa de uma canção. E você deve ser Sofia. Ela estendeu a mão para Sofia. Sou Ana. Esta é minha filha, Clara. Clara, a menininha, olhou para Sofia com uma mistura de timidez e curiosidade infantil. Elias, percebendo a tensão, pegou seu violão e começou a dedilhar uma melodia suave, criando um pano de fundo musical para o encontro. Sofia se sentou no banco e Ana começou a falar sobre Clara, sobre o amor da filha pela música e a dificuldade de arcar com as despesas das aulas. Sofia ouviu com atenção, sentindo uma conexão com a paixão de Clara. Quando Ana terminou, Sofia se virou para Clara. Clara, Sofia disse suavemente, você gosta de piano? Clara assentiu com a cabeça, os olhos brilhando. Muito. Minha mãe diz que eu tenho um dom. Sofia sorriu. E eu sei algumas coisas sobre piano. Que tal se eu te mostrasse algumas notas agora mesmo? Sem um piano, mas com as suas mãos. Clara, animada, estendeu as mãozinhas. Sofia, usando o banco como um teclado imaginário, começou a ensinar-lhe a posição dos dedos, as primeiras notas, a diferença entre tons e semitons. Clara absorvia tudo com uma concentração fascinante, seus dedinhos replicando os movimentos de Sofia com surpreendente facilidade. A alegria genuína da criança era contagiante. Ana observava a cena, uma emoção indescritível em seus olhos. A conexão entre Sofia e Clara era instantânea e profunda. Depois de cerca de 20 minutos, Sofia parou. Clara a olhou, querendo mais. Incrível, Ana murmurou, seus olhos marejados. Você tem um jeito com ela, Sofia. Minha filha nunca se concentrou tanto em nada. Foi então que Ana tomou uma decisão. Sofia, eu não posso te oferecer um salário, não por enquanto. Mas posso te oferecer um lugar para ficar, aqui perto, no meu pequeno apartamento. É apertado, mas é um teto, e você pode usar o teclado da Clara para as aulas. Posso te dar comida e uma pequena quantia para suas despesas, até você ter seus próprios alunos. Em troca, você ensina Clara, e talvez me ajuda com algumas tarefas domésticas. Sofia sentiu as palavras de Ana como um abraço quente, uma promessa de porto seguro. Era uma oferta modesta, sim, mas era um começo. Era a validação de que ela tinha valor, que podia contribuir. As lágrimas de alívio rolaram por seu rosto, mas eram lágrimas de gratidão e não de desespero. Elias, vendo o desfecho feliz, parou de tocar e sorriu. Aquele era o primeiro sucesso de Sofia.
Não um sucesso estrondoso, mas uma pequena vitória que significava muito mais do que qualquer dinheiro poderia comprar. Era a chance de reconstruir, de provar a si mesma que era resiliente. Naquele dia, Sofia encontrou não apenas um aluno e um teto, mas um pedaço de humanidade que o destino havia tentado tirar dela. A jornada de volta, ou melhor, a jornada para um novo caminho, havia finalmente começado. A oferta de Ana abriu uma fresta de luz para Sofia. O pequeno apartamento, embora apertado, era um refúgio do frio e da incerteza das ruas. Dividir o quarto com Clara, que a acolheu com a inocência e o entusiasmo de uma criança, tornou a transição um pouco mais fácil. O teclado eletrônico de Clara, modesto em comparação com os pianos que Sofia conhecia, tornou-se seu novo instrumento de trabalho, um símbolo tangível de seu recomeço. Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções e ajustes. Sofia acordava cedo, ajudava Ana com a casa e as refeições simples e dedicava as tardes a Clara. A menina era uma aluna dedicada e absorvia cada ensinamento com uma curiosidade insaciável. Sofia redescobria a alegria de ensinar, a paixão pela música que o corre-corre de sua vida anterior havia ofuscado. Era gratificante ver o brilho nos olhos de Clara a cada nova nota aprendida, a cada melodia simples que ela conseguia reproduzir. Ana, por sua vez, oferecia mais do que um teto e comida. Oferecia uma amizade silenciosa e um porto seguro. Ela não fazia perguntas invasivas sobre o passado de Sofia, mas demonstrava uma compreensão tácita da dor e da vulnerabilidade que ela carregava. À noite, enquanto Clara dormia, as duas mulheres conversavam em voz baixa na pequena cozinha, compartilhando chás quentes e fragmentos de suas histórias, construindo uma ponte de confiança e apoio mútuo. Ainda assim, a sombra do que havia acontecido pairava sobre Sofia. A cada noticiário sobre assaltos ou a cada sirene que passava na rua, uma pontada de ansiedade a atingia. A ausência de seus pertences, de suas fotos, de sua identidade, era um lembrete constante de sua perda. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de reconstruir sua vida de maneira mais permanente, de retomar sua independência. Um dia, enquanto acompanhava Clara à escola, Sofia viu um anúncio em um mural comunitário. Precisa-se de recepcionista, assistente de meio período em livraria local. Conhecimento em literatura e organização desejável. Seus olhos brilharam. Antes de vir para a cidade, Sofia havia trabalhado em uma pequena livraria em sua cidade natal, um emprego que amava e que a conectava com seu sonho de escrever. Voltou para casa com um anúncio amassado na mão, o coração batendo com uma nova esperança. Ana, ela disse, mostrando o papel, acho que encontrei algo. É de meio período, o que me permitiria continuar ensinando Clara e procurando meus documentos. Eu tenho experiência em livrarias. Ana leu o anúncio e sorriu. Isso é ótimo, Sofia, parece perfeito para você. O dono da livraria é um homem muito gentil, o Sr. Arthur. A livraria é um lugar acolhedor. Vá amanhã cedo, converse com ele, diga que eu a indiquei. A chance de ter um emprego, de ter um propósito fora das aulas de piano e das tarefas domésticas, parecia um passo gigantesco. Era mais do que um emprego. Era uma chance de reconectar-se com uma parte de si mesma que o assalto havia roubado, uma parte intelectual e profissional. Era uma maneira de começar a recuperar o controle de sua própria narrativa. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Sofia não pensava mais no frio do beco ou na incerteza do futuro, mas nas páginas de livros, no cheiro de papel e tinta, na possibilidade de um novo capítulo se abrindo. O novo ritmo de sua vida estava apenas começando a se formar, mas as notas eram claras e a melodia, embora ainda incerta, prometia uma nova harmonia. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma energia renovada.
A perspectiva da entrevista na livraria era um misto de nervosismo e entusiasmo. Ela escolheu a melhor roupa que tinha, um vestido simples mas arrumado que Ana havia emprestado. Olhou-se no espelho do pequeno banheiro, vendo uma imagem que ainda lutava para reconhecer. O cansaço dos dias de rua ainda estava ali, mas havia um brilho de determinação em seus olhos que não existia antes. Ana lhe deu as últimas instruções e um abraço encorajador. Boa sorte, querida. O senhor Arthur vai gostar de você. A livraria O Canto da Leitura ficava a poucas quadras do apartamento de Ana, um edifício antigo, com uma fachada de tijolos aparentes e uma vitrine cheia de títulos recém-chegados. Ao entrar, Sofia foi envolvida por um aroma familiar de papel, café e poeira antiga, um cheiro que a transportava para as lembranças de sua própria livraria na cidade natal. As estantes de madeira escura se estendiam até o teto, repletas de livros de todos os gêneros, e a luz morna da manhã filtrava-se pelas janelas, criando um ambiente acolhedor e mágico. No balcão, um homem de cabelos grisalhos e óculos de aro fino lia um jornal. Era o senhor Arthur. Ele levantou os olhos ao ouvir o sino da porta. Seus olhos, por trás dos óculos, eram bondosos e perspicazes. Bom dia, ele disse com uma voz suave. Posso ajudá-la? Bom dia, senhor Arthur, Sofia respondeu sentindo o coração acelerado. Eu sou Sofia. Ana me indicou para a vaga de recepcionista e assistente. O senhor Arthur sorriu, guardando o jornal. Ah, sim, a Ana me falou de você. Por favor, sente-se. Fico feliz em conhecê-la. Sofia sentou-se na cadeira à frente do balcão, ajeitando o vestido. Ele não a pressionou com perguntas sobre seu currículo formal ou sua experiência em detalhes. Em vez disso, ele começou a falar sobre a livraria, sobre o amor pelos livros, sobre a importância de criar um espaço acolhedor para os leitores. Sofia se sentiu à vontade para compartilhar suas próprias paixões, a experiência na livraria de sua cidade e até mesmo seu próprio sonho de escrever. Ela falou sobre a alegria de recomendar um livro, de organizar as prateleiras, de sentir a textura das páginas. Ele a ouvia com atenção, balançando a cabeça. Sabe, Sofia, ele disse finalmente, muitas pessoas veem uma livraria como um negócio. E é. Mas para mim é um lar. Preciso de alguém que entenda isso, que sinta a mesma magia que eu sinto aqui dentro. E você, pelo que vejo e ouço, entende bem. Sofia sentiu um calor no peito. Era como se ele estivesse enxergando além de suas roupas simples, além de sua situação atual, e visse a verdadeira Sofia, a apaixonada por livros. A vaga é para meio período, ele continuou. De manhã, para organizar o estoque, atender os clientes e cuidar da parte administrativa. Pagamento modesto para começar, mas com chance de crescer. Você está disposta? Sim, senhor Arthur. Sofia respondeu sem hesitação, a voz carregada de sinceridade. Estou mais do que disposta. Sou trabalhadora e aprendo rápido, e amo livros. O senhor Arthur sorriu novamente. Perfeito. Começa amanhã, então? As manhãs são sempre mais calmas. Um bom período para se familiarizar com tudo. E, claro, você terá acesso a todos os livros que desejar. Considere isso parte do salário invisível. Ele piscou. Sofia não podia acreditar. Havia conseguido. O alívio e a gratidão eram esmagadores. A livraria, que antes parecia um lugar distante e inatingível, agora era seu novo ponto de partida. Ela agradeceu profusamente, sentindo as lágrimas nos olhos. Ao sair da livraria, o ar da cidade parecia mais fresco, e os ruídos, antes caóticos, agora soavam como uma sinfonia. Aquele emprego não era apenas um meio de subsistência. Era um reencontro com sua própria essência, uma porta para um futuro que ela havia pensado estar perdido. O caminho seria longo, mas a primeira grande pedra havia sido removida. Sofia tinha um teto, um aluno, e agora
um emprego que a conectava com sua alma. O universo parecia de fato estar conspirando. O cheiro de livros novos e antigos, de café e de cera de móveis tornou-se o novo aroma familiar para Sofia. A livraria, o canto da leitura, era de fato um refúgio. O Sr. Arthur, um homem de sabedoria tranquila e paciência infinita, provou ser o mentor que ela precisava. Ele a ensinava as nuances do negócio, desde a organização meticulosa das estantes até a arte sutil de recomendar o livro certo para a pessoa certa. Sofia absorvia tudo como uma esponja, redescobrindo o prazer de estar cercada por histórias e o conhecimento contido em cada volume. Seu trabalho na livraria era de manhã, o que lhe permitia manter as aulas de piano com Clara à tarde. A pequena Clara florescia sob a tutela de Sofia, não apenas aprendendo as notas, mas também a disciplina e a paixão pela música. A cada melodia que a menina conseguia tocar, Sofia sentia um orgulho genuíno e uma confirmação de que, apesar de tudo, ela ainda tinha muito a oferecer. A modesta ajuda de Ana, complementada agora pelo pequeno salário do Sr. Arthur, permitia a Sofia não apenas ter um teto e comida, mas também a capacidade de comprar algumas necessidades básicas, como roupas mais adequadas e um caderno para começar a anotar seus pensamentos novamente. Os dias se transformaram em semanas e Sofia começou a construir uma rotina. Na livraria, ela interagia com clientes de todas as esferas da vida, alguns curiosos, outros solitários em busca de uma boa leitura, outros ainda, como ela, em busca de um pouco de magia. Ela aprendeu a ouvir mais do que falar, a observar as histórias não escritas que as pessoas traziam consigo. O Sr. Arthur a encorajava a ler, a discutir, a expressar suas opiniões, restaurando a confiança intelectual que o assalto havia abalado. Ele até a encarregou de organizar uma pequena sessão de poesia, seu gênero favorito. À noite, ela voltava para o apartamento de Ana, onde a simplicidade da vida era um lembrete constante de que a felicidade não residia em posses materiais. As conversas com Ana se aprofundaram e Sofia encontrou na mulher uma confidente e uma amiga. Elas compartilhavam as alegrias e os desafios do dia e a cada troca, Sofia sentia-se um pouco mais enraizada naquele novo ambiente. Elias, o fiel amigo da rua, continuava a ser uma presença em sua vida. De vez em quando, Sofia o via na praça ou perto da livraria tocando seu violão. Ela sempre arranjava um momento para ir até ele, levar-lhe um café quente, um pedaço de pão ou um livro que o Sr. Arthur havia descartado. Elias, em seu silêncio sábio, oferecia a Sofia a perspectiva de sua própria jornada, um lembrete de onde ela viera e de quão longe havia chegado. Ele era sua âncora com a realidade da rua e, de certa forma, sua ponte para a gratidão. Ainda havia cicatrizes, internas e externas. A busca por seus documentos oficiais era um processo lento e burocrático, uma lembrança constante da perda de sua identidade. Os pesadelos do assalto ocasionalmente a assombravam, e o medo de estar sozinha em lugares desconhecidos ainda era palpável. Mas agora, Sofia tinha ferramentas para lidar com isso. O apoio de Ana, a sabedoria do Sr. Arthur, a música de Clara e a presença silenciosa de Elias. As folhas de sua vida estavam virando. Ela não estava mais fugindo ou apenas sobrevivendo. Sofia estava lentamente, mas de forma constante, construindo. Não uma réplica de sua vida anterior, mas algo novo, algo mais resiliente, mais autêntico. A cidade, antes um palco de sua tragédia, estava se tornando o cenário de sua reconstrução, página por página, nota por nota, dia após dia. Meses se passaram, e Sofia se sentia mais forte a cada dia. O ritmo da livraria, as aulas com Clara e a companhia de Ana teciam um tecido de normalidade que aos poucos ia remendando as lacunas deixadas pelo trauma.
Ela havia conseguido tirar uma segunda via de alguns documentos essenciais. Um processo lento e exaustivo que a obrigou a enfrentar a burocracia e a reviver a humilhação de sua vulnerabilidade. Cada pedaço de papel recuperado era uma pequena vitória, um fragmento de sua identidade restaurado. A livraria, o canto da leitura, tornou-se mais do que um emprego. Era um santuário. Ali, entre as estantes repletas de mundos e ideias, Sofia encontrava consolo. Ela lia avidamente nas pausas, devorando romances, poesias e ensaios, buscando nas palavras dos outros um eco para suas próprias experiências, ou simplesmente um escape. O Sr. Arthur, com sua observação perspicaz, notou a maneira como Sofia se perdia nas histórias, como seus olhos brilhavam ao folhear certas páginas. "Você tem o olhar de uma escritora, Sofia", ele comentou um dia, enquanto ela organizava uma prateleira de literatura contemporânea. "Não apenas de leitora, mas de quem cria." As palavras do Sr. Arthur reacenderam uma chama antiga. Antes do assalto, Sofia havia tido o sonho de escrever. Escrevia contos curtos, fragmentos de poesia, observações sobre a vida. Mas a correria da vida urbana e a busca por estabilidade haviam suprimido essa paixão. Agora, despojada de tudo o que era supérfluo, ela percebeu que a escrita era uma das poucas coisas que ninguém podia roubar dela. Ela começou timidamente. Primeiro, eram apenas anotações em um pequeno caderno que o Sr. Arthur lhe deu, escondido em um canto de seu quarto no apartamento de Ana. Eram pensamentos soltos, descrições vívidas da vida na rua, dos rostos que havia encontrado, da sensação do frio, do sabor do pão de Elias. Ela escrevia sobre o medo e a esperança, sobre a gentileza inesperada de estranhos e a crueldade da indiferença. Aos poucos, os fragmentos começaram a se conectar. As palavras se transformaram em frases, as frases em parágrafos. Ela não estava apenas registrando, estava processando. Escrever tornou-se uma terapia, uma maneira de dar voz ao silêncio de seu trauma, de transformar a dor em arte. Ela reescrevia os momentos mais difíceis, mas desta vez ela era a narradora, a controladora da história. Era um ato de empoderamento. Numa tarde, enquanto estava sozinha na livraria, o Sr. Arthur a encontrou escrevendo em seu caderno. Em vez de repreendê-la, ele se aproximou com um sorriso. "Lendo ou escrevendo?" ele perguntou. Sofia corou, tentando esconder o caderno. "Escrevendo, Sr. Arthur. É só umas coisas minhas." "Posso?" ele pediu. E Sofia, hesitante, entregou-lhe o caderno. Ele leu em silêncio, seus olhos percorrendo as páginas com atenção. Sofia observava seu rosto, o coração martelando. Teria ela cometido um erro? Seria ridícula? Quando ele terminou, fechou o caderno com cuidado e o devolveu a ela. "Sofia!" ele disse, sua voz carregada de uma solenidade que ela nunca havia ouvido antes. "Isso é bom, muito bom. Há uma verdade aqui, uma honestidade brutal e uma beleza na sua percepção. Você tem uma voz, Sofia, e essa voz precisa ser ouvida." As palavras do Sr. Arthur foram um bálsamo para sua alma. Elas validaram não apenas sua escrita, mas sua própria existência, seu direito de contar sua história. Ela havia perdido tudo materialmente, mas estava redescobrindo um tesouro interior que era infinitamente mais valioso. A escrita não era apenas um hobby, era sua vocação, sua forma de lutar, de curar, de existir. Naquela noite, Sofia escreveu até tarde, as palavras fluindo como um rio há muito represado. Ela não sabia onde aquilo a levaria, mas sabia que, com a caneta em suas mãos, ela não estava mais à mercê do destino. Ela estava, finalmente, tomando as rédeas de sua própria narrativa. As folhas estavam virando, e desta vez ela estava escrevendo as próximas páginas. A validação do Sr. Arthur deu a Sofia a coragem que precisava. O caderno,
Antes um confidente silencioso, agora parecia ter vida própria, clamando para que suas páginas fossem preenchidas. Ela começou a escrever com uma disciplina renovada, transformando suas experiências e observações em crônicas curtas e ensaios pessoais. A livraria continuava a ser seu porto seguro e fonte de inspiração. E as tardes com Clara e as conversas com Ana a mantinham conectada com a realidade, mas sua mente agora fervilhava com histórias. Um dia, enquanto organizava uma pilha de jornais locais que seriam descartados, lembrando-se da lição de Elias, Sofia parou em um artigo de opinião que abordava a questão dos desabrigados na cidade. O texto era bem intencionado, mas na percepção de Sofia, carecia da profundidade e da vivência de quem realmente havia experimentado aquela realidade. Uma ideia ousada começou a germinar em sua mente. Ela passou a tarde na livraria, pesquisando os contatos dos jornais e revistas locais. Com a ajuda do Sr. Arthur, que a incentivou com seu habitual sorriso discreto, ela conseguiu o endereço de e-mail de um dos editores de um jornal comunitário de bairro, conhecido por dar espaço a vozes menos convencionais. De volta ao apartamento de Ana, Sofia passou horas polindo um de seus textos mais impactantes, aquele que descrevia sua primeira noite no beco, a crise de fé e o inesperado gesto de Elias. Ela não poupou detalhes sobre a desumanização, o medo e a solidão, mas também sobre a centelha de esperança encontrada na solidariedade. Anexou o texto a um e-mail simples, explicando brevemente sua situação e por que sentia que sua perspectiva era importante. A resposta veio alguns dias depois. Sofia mal podia acreditar. Não era uma aceitação imediata, mas um convite. O editor, um homem chamado Ricardo, queria encontrá-la para conversar. Ele havia ficado impressionado com a crueza e a honestidade do texto, e sentia que havia ali uma história genuína que merecia ser contada. No dia marcado, Sofia, vestindo novamente o melhor de suas poucas roupas, dirigiu-se à pequena sede do jornal. Ricardo era um homem de meia idade, com uma expressão séria, mas um olhar curioso. Ele a ouviu atentamente enquanto Sofia, nervosa, contava sua jornada, desde o assalto até seu refúgio na livraria e sua redescoberta da escrita. Sua história é poderosa, Sofia, Ricardo disse, pensativo, quando ela terminou. Mas o que mais me impressionou no seu texto foi a sua capacidade de ver a humanidade mesmo na adversidade e de transformar a dor em uma mensagem de resiliência. Não é apenas uma história de vitimização, é uma história de sobrevivência e redescoberta. Ele fez uma pausa. Temos um espaço na seção de opinião do nosso jornal. Um artigo semanal. Eu gostaria de oferecer a você a oportunidade de escrever uma coluna. Poderia ser um diário, uma série de reflexões sobre a vida na cidade sob uma perspectiva diferente. Pessoas como você, que passaram por tanto, têm muito a ensinar. E nossos leitores, que muitas vezes vivem em suas bolhas, precisam ouvir essas vozes. Sofia mal podia respirar. Uma coluna semanal? Seu nome no jornal? Era um salto gigantesco, um reconhecimento público de sua voz que ela jamais ousara sonhar. Ela havia enviado o e-mail sem muitas esperanças, apenas a necessidade de se expressar. E agora uma porta se abria para o mundo. Eu aceito, Sofia conseguiu dizer, a voz embargada. É mais do que eu poderia esperar. Ricardo sorriu. Não, Sofia. É exatamente o que você merece. Sua voz é valiosa. Comece com o texto que você me enviou. Depois, pense nos temas que gostaria de abordar. Dê um título à coluna, algo que a represente. Ao sair do jornal, Sofia sentiu como se estivesse flutuando. O chamado da imprensa não era apenas uma oportunidade de trabalho, era a materialização de sua redescoberta.
a confirmação de que suas experiências, por mais dolorosas que tivessem sido, podiam se transformar em algo significativo. Ela correu de volta para a livraria para contar ao Sr. Arthur, que a recebeu com um abraço e um olhar de orgulho. Depois foi para a casa de Ana, onde a notícia foi recebida com festejos modestos e a alegria contagiante de Clara. Naquela noite, antes de dormir, Sofia pegou seu caderno. O título de sua coluna veio a ela com uma clareza cristalina, unindo todos os fios de sua jornada. As folhas que viram. Não eram apenas as páginas de um livro, mas as páginas de sua vida, virando, uma por uma, revelando uma nova história a cada novo dia. A voz que havia sido silenciada pelo trauma estava finalmente pronta para ser ouvida. A primeira coluna de Sofia, intitulada As Folhas que Viram, foi publicada no jornal comunitário no sábado seguinte. Ela esperou ansiosamente, sentindo um misto de pavor e excitação. Na manhã da publicação, o Sr. Arthur, com um sorriso largo, estendeu-lhe um exemplar do jornal. A matéria de Sofia estava na página de opinião, um espaço nobre, acompanhada de uma pequena foto dela, tirada na livraria. Sua voz ecoou Sofia. O Sr. Arthur disse, com um brilho nos olhos: "As pessoas estão falando." E estavam mesmo. A crueza e a honestidade com que Sofia descreveu sua noite no beco, a sensação de invisibilidade e a inesperada gentileza de Elias tocaram muitos leitores. A coluna gerou uma enxurrada de reações, cartas à redação, e-mails para Ricardo, e até mesmo algumas pessoas apareceram na livraria perguntando por a escritora. Alguns expressavam choque e tristeza pela realidade brutal que Sofia descrevera. Outros, surpresa pela força e resiliência que ela demonstrava. Muitos se identificavam com a sensação de ter perdido o controle da própria vida, embora em circunstâncias menos extremas. A história de Sofia não era apenas sobre os desabrigados, era sobre a fragilidade da existência humana e a capacidade de superação. Ana e Clara estavam radiantes. Ana guardou vários exemplares do jornal, mostrando-os orgulhosamente a vizinhos e amigos. Clara, embora pequena, compreendia que sua tia Sofia estava fazendo algo importante. O impacto mais emocionante veio de Elias. Sofia o encontrou na praça no dia seguinte à publicação. Ele estava com o jornal nas mãos, lendo sua coluna com atenção. Quando viu Sofia, ele levantou os olhos e havia lágrimas em seus cantos. "Você escreveu a verdade, Sofia," ele murmurou, a voz embargada. "A verdade de quem não é visto, mas você nos fez ser vistos. Você me fez ser visto." Ele pegou a mão dela e a apertou. Um gesto raro de afeto para o sempre reservado Elias. "Obrigado." A gratidão de Elias, mais do que qualquer elogio ou carta de leitor, significou o mundo para Sofia. Sua escrita estava dando voz aos que não a tinham, iluminando as sombras e criando pontes de compreensão. Ela não estava apenas curando a si mesma, mas também contribuindo para a cura de uma parte da sociedade. Ricardo, o editor, estava satisfeito. A coluna de Sofia não apenas aumentou a circulação do jornal, mas também iniciou debates importantes na comunidade sobre questões sociais. Ele a incentivou a continuar escrevendo com a mesma paixão e honestidade, oferecendo feedback construtivo e apoio editorial. Sofia, agora mais confiante, começou a explorar novos temas. Ela escreveu sobre a complexidade da amizade, sobre a alegria de ensinar Clara, sobre a sabedoria silenciosa do Sr. Arthur, sobre a generosidade de Ana. Ela escrevia sobre a cidade, sobre a beleza escondida nos cantos esquecidos, sobre a diversidade de vidas que se cruzavam sem se conhecer. Aos poucos, a moça da coluna do jornal tornou-se uma figura reconhecida na comunidade. As pessoas a abordavam na livraria, na rua, para agradecer ou compartilhar suas próprias histórias.
Sofia, que um dia se sentiu invisível, agora era uma presença marcante, uma voz que unia e inspirava. Ela ainda não tinha um lar próprio, um apartamento só seu, mas estava construindo uma fundação sólida para o futuro. Sua identidade havia sido roubada, mas ela estava forjando uma nova, mais forte e mais autêntica, com as próprias palavras. O trem que ela perdera a levara a um destino que ela jamais poderia ter planejado, mas que, ironicamente, estava se revelando muito mais significativo. As folhas de sua vida viravam, e em cada nova página, Sofia não apenas contava uma história, ela estava de fato vivendo-a e a compartilhava com o mundo. A coluna As Folhas que Viram rapidamente se tornou um dos destaques do jornal comunitário. O estilo de Sofia, sua honestidade brutal e sua capacidade de encontrar beleza e humanidade nas situações mais difíceis ressoavam com um público cada vez maior. Cartas e e-mails de leitores chegavam à redação, alguns com histórias pessoais, outros com sugestões de temas e muitos simplesmente para agradecer a Sofia por dar voz a uma realidade tão ignorada. Com a crescente popularidade, a remuneração de Sofia no jornal melhorou um pouco, o que, somado ao seu salário na livraria e à pequena ajuda de Ana, permitiu-lhe começar a juntar um modesto pecúlio. Ela já não dependia inteiramente da generosidade de Ana, embora a amizade entre as duas tivesse se tornado inabalável. O senhor Arthur, orgulhoso do sucesso de sua pupila, arranjou um pequeno espaço nos fundos da livraria para que Sofia pudesse escrever em paz, longe das distrações do balcão. A rotina de Sofia se consolidou. Manhãs na livraria e na coluna, tardes dedicadas a Clara, que progredia rapidamente no teclado, e noites de escrita ou de conversas com Ana. Elias continuava a ser uma presença constante, um lembrete silencioso de sua jornada. Sofia sempre o procurava, levando-lhe algo para comer ou beber, e ele, em retribuição, compartilhava as histórias e os sussurros da rua que alimentavam a inspiração de Sofia. Eles desenvolveram uma amizade profunda, baseada em um entendimento mútuo, sem necessidade de muitas palavras. Com a estabilidade, Sofia começou a olhar para o futuro com mais clareza. A ideia de ter um lugar próprio, um apartamento onde pudesse ter sua privacidade e um espaço para criar, tornou-se um objetivo tangível. Ela também sonhava em publicar um livro, talvez uma coletânea de suas crônicas ou um romance inspirado em sua própria trajetória e nas pessoas que conheceu. Um dia, Ricardo, o editor do jornal, a chamou para uma conversa. Sofia, ele começou, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Sua coluna está fazendo muito sucesso. Recebemos um contato de uma editora menor, mas bastante respeitada, que lê nosso jornal. Eles gostariam de conversar com você sobre a possibilidade de compilar suas crônicas em um livro. Sofia sentiu um arrepio. Um livro. Seu livro. O sonho, antes distante, agora estava batendo à sua porta. Era uma chance de levar sua voz a um público ainda maior, de transcender as páginas de um jornal local e alcançar leitores em todo o país. E não é só isso, Ricardo continuou. Um dos maiores jornais da capital leu alguns dos seus artigos. Eles estão muito interessados em ter você como colaboradora ocasional, escrevendo sobre temas sociais. Seria uma plataforma enorme, Sofia. A notícia era avassaladora. Em menos de um ano, Sofia havia passado de desabrigada e sem identidade a uma escritora reconhecida, com propostas de uma editora e de um jornal de grande alcance. Era a prova de que sua voz, nascida na adversidade, tinha poder. Sofia sabia que esses novos horizontes trariam novos desafios. A visibilidade significava mais escrutínio, mais pressão, mas ela também sabia que não estava sozinha. Tinha o apoio incondicional de Ana e Clara, a sabedoria do senhor Arthur e a base de sua força, o entendimento silencioso de Elias.
Naquela noite, enquanto tentava processar as novidades, Sofia olhou para o caderno onde tudo começou. As primeiras páginas, cheias de dor e desespero, agora pareciam um passado distante. As últimas, preenchidas com reflexões mais maduras e esperançosas, eram um testemunho de sua jornada. Ela havia encontrado sua voz, e agora o mundo estava pronto para ouvi-la. A notícia das propostas da editora e do Jornal da Capital pairou sobre Sofia como uma nuvem, mas não uma de tempestade, e sim uma de possibilidades imensas. Ela sentiu um misto de vertigem e um pavor delicioso. Aquela que um dia se escondeu nas sombras dos becos, agora estava sendo convidada a brilhar sob os holofotes. Ricardo, o editor do jornal comunitário, agiu como seu agente improvisado. Ele marcou a reunião com a editora para a semana seguinte e providenciou a ponte com o jornal maior. Sofia sabia que a decisão de ir para a capital para as reuniões seria um passo enorme, um afastamento temporário de sua rotina e das pessoas que a haviam ancorado. Ana foi a primeira a quem ela confidenciou. "Vá, Sofia", Ana disse com os olhos cheios de orgulho. "Esta é a sua chance. Não deixe o medo te parar de novo. Você merece isso. E Clara e eu estaremos aqui, torcendo por você." O Sr. Arthur, com sua sabedoria característica, ofereceu mais do que palavras de encorajamento. "Use a livraria como seu centro de operações", ele sugeriu. "Pesquise, escreva. E não tenha medo de negociar. Sua história tem valor, Sofia. Não se esqueça disso." Ele até se ofereceu para cobrir seus turnos na livraria enquanto ela estivesse ausente. Elias, ao saber da novidade, simplesmente sorriu, seu rosto enrugado revelando uma satisfação profunda. "Eu sempre soube que você tinha uma luz diferente, Sofia. Agora, o mundo vai ver." Com o apoio de seus amigos, Sofia reuniu sua coragem. Chegou o dia da viagem para a capital. Ricardo a acompanhou, agindo como mentor e protetor. A viagem de ônibus foi preenchida com o silêncio ansioso de Sofia e as últimas orientações de Ricardo. A reunião na editora foi mais formal do que ela imaginava. Sentada em uma sala envidraçada com vista para a movimentada cidade, Sofia, com suas roupas simples, apresentava-se para um painel de editores experientes. Ela falou sobre suas crônicas, sobre as pessoas que a inspiraram, sobre a importância de contar histórias de resiliência e a humanidade esquecida. Não tentou ser quem não era, foi simplesmente Sofia, a escritora que emergiu das ruas. Os editores, visivelmente tocados por sua autenticidade e a força de sua voz, ofereceram-lhe um contrato para um livro, uma coletânea de suas crônicas, e até um pequeno adiantamento. A segunda reunião, no escritório do Jornal da Capital, foi igualmente impactante. Eles não queriam apenas colaborações ocasionais, queriam uma coluna regular, com liberdade editorial, para que ela continuasse a abordar os temas sociais sob sua perspectiva única. Era uma proposta de grande visibilidade e influência, um palco para sua voz ressoar em um alcance nacional. Sofia aceitou ambas as propostas. O contrato do livro era um sonho se tornando realidade, e a coluna no Jornal da Capital lhe daria a plataforma para continuar seu trabalho de dar voz aos que não a tinham. As condições eram justas, permitindo-lhe manter sua coluna no jornal comunitário, que ela não queria abandonar, e ter flexibilidade para continuar as aulas com Clara. Ao retornar para a livraria, Sofia sentia-se diferente. A experiência na capital, embora cansativa, havia solidificado sua convicção. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Era uma agente de mudança, uma contadora de histórias com um propósito. Ela sabia que sua vida mudaria drasticamente, aumentaria a pressão, as expectativas e talvez até a perda de uma parte da simplicidade que ela havia encontrado. Mas ela estava pronta.
A voz que ela havia encontrado em seu caderno, a voz que o Sr. Arthur e Ricardo haviam encorajado e que Elias e Ana haviam celebrado, agora ecoaria muito além dos limites daquela pequena cidade. O trem que ela havia perdido a levara a um destino que ela jamais ousaria sonhar. Um destino onde sua dor se transformava em inspiração e sua voz em um farol para muitos. As folhas de sua vida estavam virando e as novas páginas não seriam escritas apenas para si mesma, mas para todos aqueles que, como ela, buscavam um novo começo. O anúncio do contrato com a editora e a coluna no Jornal da Capital reverberou na pequena cidade. Sofia, antes uma figura discreta que se movia entre a livraria e o apartamento de Ana, agora era vista com um novo tipo de respeito e admiração. A livraria, o canto da leitura, tornou-se um ponto de encontro para os curiosos e para aqueles que queriam parabenizá-la. O Sr. Arthur irradiava um orgulho silencioso e Ana, com sua alegria contagiante, celebrava cada pequena conquista de Sofia como se fosse sua própria. A primeira tarefa foi compilar e organizar as crônicas para o livro. Sofia mergulhou no trabalho, revisitando suas anotações, refinando textos e escrevendo novos materiais que complementassem a narrativa de sua jornada. Foi um processo catártico, que a forçou a confrontar as memórias mais dolorosas, mas também a celebrar as pequenas vitórias e a beleza da resiliência humana. O Sr. Arthur, com sua vasta experiência em literatura, oferecia conselhos valiosos, ajudando-a a moldar a estrutura e a voz do livro. Enquanto isso, a coluna no Jornal da Capital começou a ser publicada. Com um alcance muito maior, o eco de sua voz se amplificou. As reações eram ainda mais diversas e numerosas. Sofia passou a receber mensagens de pessoas de diferentes partes do país, muitas delas com suas próprias histórias de superação, de perda e de redescoberta. Sua caixa de e-mails, antes vazia, agora transbordava de depoimentos que a emocionavam e a inspiravam. A nova visibilidade, no entanto, trouxe também seus próprios desafios. A privacidade de Sofia diminuiu. Jornalistas de outras mídias começaram a procurá-la para entrevistas, interessados na história inspiradora da escritora que superou a adversidade. Sofia precisou aprender a navegar nesse novo mundo, a proteger sua história de ser simplificada ou sensacionalizada e a manter o foco em sua mensagem. Ricardo, do jornal comunitário, tornou-se seu fiel conselheiro nessas questões, orientando-a sobre como lidar com a imprensa. Apesar da crescente agenda, Sofia não abandonou suas raízes. Ela continuou a dar aulas a Clara, que estava cada vez mais talentosa. A música se tornou um refúgio para ambas, um espaço de pura alegria e conexão. As conversas noturnas com Ana permaneceram um pilar de sua vida, e ela fazia questão de reservar tempo para Elias, levando-lhe as novidades e muitas vezes apenas sentando-se em silêncio ao seu lado, relembrando o ponto de partida de tudo. Um dos momentos mais emocionantes de Sofia foi quando o livro, intitulado As Folhas que Viram, chegou às prateleiras. O cheiro de livro novo, a capa com um design simples e elegante e seu nome impresso ali em um objeto tangível que contava sua história foi algo indescritível. A livraria do Sr. Arthur foi um dos primeiros pontos de venda e a sessão de autógrafos que ele organizou foi um sucesso, com filas de pessoas ansiosas para conhecer a autora e ter seu exemplar assinado. O livro rapidamente se tornou um best-seller local e nacional. A crítica elogiou a honestidade da narrativa, a prosa límpida e a capacidade de Sofia de transformar a experiência pessoal em uma reflexão universal sobre a vulnerabilidade humana e a busca por significado.
Sofia havia encontrado sua voz e, através dela, havia conquistado não apenas uma carreira, mas o respeito e o reconhecimento de uma sociedade que antes a havia tornado invisível. Sua jornada, que começou na escuridão e no desespero, agora era um farol de esperança. Ela não era mais a Sofia perdida, mas a Sofia que escrevia, que inspirava, que provava que mesmo as maiores tempestades podem revelar um céu estrelado. Sua história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando a ganhar seus contornos mais amplos e significativos. O sucesso de As Folhas que Viram trouxe consigo uma nova dimensão à vida de Sofia. Ela se viu viajando por diversas cidades para lançamentos e palestras, dividindo sua história e suas reflexões com públicos variados. De pequenos clubes de leitura a grandes auditórios universitários, sua voz ressoava, inspirando e provocando debates importantes sobre invisibilidade social, resiliência e a importância da compaixão. Apesar da agenda apertada, Sofia fez questão de manter suas raízes. O contrato com o jornal da capital permitia flexibilidade, e ela sempre encontrava tempo para sua coluna semanal no periódico comunitário, um tributo àquele que a acolheu primeiro. As aulas de piano com Clara se tornaram menos frequentes, mas nunca cessaram. Clara, agora uma pré-adolescente talentosa, compreendia a importância da missão de Sofia e se orgulhava imensamente de sua tia. Sofia finalmente conseguiu alugar seu próprio apartamento, um pequeno, mas aconchegante espaço não muito longe da casa de Ana. Foi uma conquista simbólica, a prova tangível de sua independência e da reconstrução de sua vida. O primeiro objeto que comprou para o novo lar foi uma pequena estante de livros, que logo encheu com seus próprios exemplares e os presentes que recebia de admiradores. Sua relação com Elias se aprofundou. Ele se tornou uma espécie de consultor para ela. Sempre que Sofia escrevia sobre a realidade das ruas, ela buscava a perspectiva dele, garantindo que sua narrativa fosse autêntica e respeitosa. Elias, por sua vez, sentia-se valorizado e era uma figura conhecida e respeitada entre seus pares, graças à visibilidade que a escrita de Sofia trazia à sua comunidade. Sofia também passou a apoiar iniciativas locais que visavam ajudar pessoas em situação de rua, usando sua plataforma para arrecadar fundos e conscientizar sobre a causa. O Sr. Arthur, seu fiel mentor, viu o movimento na livraria crescer exponencialmente. O canto da leitura se tornou um ponto de peregrinação para os fãs de Sofia, e ele se deleitava em recomendar os livros de sua protegida, contando com orgulho a história de como ela havia chegado até ele. A experiência de escrever e publicar seu primeiro livro abriu para Sofia um novo leque de ideias. Ela percebeu que sua jornada não terminava ali. Na verdade, estava apenas começando. Sua experiência a fez sentir uma responsabilidade, quase um dever, de continuar a usar sua voz para iluminar as histórias daqueles que, como ela, haviam sido marginalizados. Começou a rascunhar ideias para um novo projeto, algo mais ambicioso. Não apenas suas memórias, mas uma série de entrevistas e reportagens aprofundadas com outras pessoas que haviam passado por situações extremas, mas que encontraram uma forma de resiliência. O objetivo era criar um mosaico de vozes, um coro de experiências que mostrasse a complexidade e a força do espírito humano. Ela queria ir além da própria história, transformando-se de protagonista em catalisadora de outras narrativas. Naquele período, Sofia compreendeu que o assalto, embora um evento devastador, havia sido o catalisador para uma transformação profunda. Ela havia perdido tudo, mas em troca, havia encontrado sua verdadeira vocação e um propósito que transcendia a si mesma.
De uma vida de superficialidade e ilusões de segurança, ela havia sido jogada em uma realidade dura que a forçou a olhar para dentro e a descobrir a força que sempre residiu nela. Agora, com o livro nas mãos do povo, o eco de sua voz se espalhava, plantando sementes de esperança, compreensão e mudança. Sofia não era apenas uma escritora de sucesso. Era uma ponte, uma voz para os sem voz, uma prova viva de que a mais profunda escuridão pode, sim, dar origem à mais brilhante luz. E ela estava pronta para continuar essa jornada, uma página de cada vez. Com As Folhas que Viram, consolidado como um marco literário e de impacto social, Sofia não apenas se tornou uma autora de renome, mas uma voz influente na esfera pública. Suas palestras eram concorridas e ela passou a ser convidada para participar de painéis, seminários e até mesmo audiências públicas, onde sua perspectiva baseada na vivência real trazia um peso inegável aos debates sobre políticas sociais e direitos humanos. Sua paixão por dar voz aos invisíveis a levou a criar um projeto ambicioso. Uma oficina de escrita criativa e jornalismo para pessoas em situação de vulnerabilidade. A ideia era simples, mas poderosa. Oferecer a essas pessoas as ferramentas para contar suas próprias histórias, para que suas vozes pudessem ecoar com a mesma autenticidade que a sua. Com o apoio financeiro gerado por seu livro e as conexões que estabeleceu, ela conseguiu inaugurar um pequeno centro em parceria com uma ONG local. O Sr. Arthur foi um dos primeiros voluntários, curando e organizando a pequena biblioteca do centro. Hannah, com sua habilidade nata de acolhimento, tornou-se a administradora do espaço, cuidando do bem-estar dos participantes. E Elias, o primeiro a inspirar Sofia a escrever sobre a rua, tornou-se uma espécie de mentor e elo de ligação entre Sofia e a comunidade local. Ele não participava diretamente das oficinas, mas seu conselho era valioso para entender as necessidades e as dores de quem Sofia buscava alcançar. As oficinas eram um sucesso. Pessoas que haviam perdido tudo, inclusive a esperança, redescobriam nas palavras um poder transformador. Histórias de dor, de superação, de pequenas alegrias e grandes perdas eram postas no papel, algumas pela primeira vez. Sofia, atuando como facilitadora e mentora, via nesses olhos o mesmo brilho que ela havia sentido ao redescobrir sua própria voz. Ela não ensinava apenas técnicas de escrita, ensinava a coragem de ser vulnerável, a dignidade de ser ouvido e a força de se reconhecer na narrativa do outro. Clara, agora uma adolescente promissora, ocasionalmente visitava o centro para tocar piano para os participantes das oficinas, trazendo a música como uma forma adicional de expressão e consolo. Era inspirador ver a jovem, que Sofia havia ensinado as primeiras notas, retribuir com seu talento, criando um ambiente de harmonia e beleza. Sofia também começou a trabalhar em seu segundo livro, uma obra mais profunda e abrangente que explorava as narrativas coletivas que emergiam das oficinas. Este não seria apenas o livro de Sofia, mas o livro de muitas vozes, um coro de resiliência e humanidade que ela acreditava ser essencial para o mundo ouvir. O legado de Sofia estava se construindo não apenas através de seus próprios textos, mas através das vidas que ela tocava, das vozes que ela empoderava. Ela havia transformado a tragédia pessoal em uma força propulsora para o bem maior, mostrando que a empatia e a ação podem, de fato, tecer uma rede de apoio e transformação social. A vida de Sofia era a prova de que, mesmo quando a escuridão parece total e todas as portas se fecham, a verdade de nossa própria história e a coragem de contá-la podem abrir caminhos inimagináveis. O trem que ela perdeu não a levou ao fim da linha, mas a uma jornada de descoberta, onde cada folha virada revelava não apenas uma nova página de sua vida,
mas um novo capítulo na história de muitos outros. Anos se passaram desde a publicação de As Folhas que Viram, e a vida de Sofia era um testemunho vivo do poder transformador da adversidade e da resiliência humana. Seu segundo livro, uma coletânea de histórias e vozes surgidas das oficinas de escrita, intitulado Ecos da Rua, foi aclamado pela crítica e pelo público, consolidando sua posição como uma das mais importantes escritoras sociais da sua geração. Sofia não era mais apenas uma autora, era uma ativista. Sua plataforma, que cresceu exponencialmente, era usada para defender os direitos dos mais vulneráveis. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos, Folhas que Viram, dedicada a promover a alfabetização, a escrita e o empoderamento de comunidades marginalizadas, oferecendo programas educacionais e de apoio em diversas cidades. O pequeno centro de escrita que ela havia iniciado se expandiu, tornando-se um farol de esperança e oportunidade. O senhor Arthur, agora aposentado da livraria e com seus cabelos ainda mais grisalhos, dedicava seu tempo integralmente à organização, catalogando livros, orientando jovens escritores e sendo um pilar de sabedoria e calma. A livraria O Canto da Leitura, sob nova direção, mas ainda mantendo o espírito original, continuava a ser um lugar especial no coração de Sofia. Ana, sua fiel amiga e parceira, permaneceu ao seu lado, agora como diretora executiva da organização. Sua capacidade de organização e seu coração generoso eram a força motriz por trás do sucesso das iniciativas de Sofia. Clara, formada em música e com uma carreira promissora como pianista e educadora musical, frequentemente contribuía com seu talento para os eventos da Folhas que Viram, organizando concertos e programas de musicoterapia para os participantes. A amizade e o amor entre as três mulheres eram uma constante, um lar emocional que Sofia carregava consigo onde quer que fosse. Elias, o homem da rua que a ensinou tanto, foi uma das maiores alegrias e inspirações de Sofia. Com o tempo, o apoio e a visibilidade que Sofia trouxe para ele o ajudaram a encontrar um novo propósito. Ele não apenas participava ativamente das discussões sobre os rumos da organização, mas também se tornou uma figura respeitada na comunidade, um porta-voz para os invisíveis, utilizando sua sabedoria, adquirida nas ruas para guiar outros. Elias nunca abandonou completamente sua liberdade de espírito, mas agora tinha um lar seguro e uma comunidade que o valorizava. A jornada de Sofia não foi sem desafios. A fama trouxe consigo a necessidade de proteger sua vida pessoal, de lidar com as expectativas e as pressões de ser uma figura pública, mas ela sempre encontrava seu centro na escrita, na simplicidade das palavras e na conexão genuína com as pessoas que buscava ajudar. Em um dia ensolarado, anos após o assalto, Sofia estava em um palco, recebendo um prêmio honorário por sua contribuição à literatura e à justiça social. Diante de uma plateia lotada e aplaudindo de pé, ela olhou para as primeiras fileiras, onde estavam Ana, Clara, o senhor Arthur e Elias, seus olhos repletos de orgulho. Naquele momento, ela não se via como a vítima de um trauma, mas como a arquiteta de seu próprio destino, uma mulher que transformou a dor em propósito. Seu discurso não foi sobre si mesma, mas sobre a voz coletiva, sobre a capacidade de cada indivíduo de virar as próprias folhas e reescrever sua história. Ela falou sobre a importância de nunca desistir da esperança, da necessidade de ver a humanidade em todos, e sobre como uma única caneta pode ser mais poderosa do que qualquer obstáculo. A jornada de Sofia foi uma celebração da resiliência, do amor e da capacidade inabalável do espírito humano de encontrar luz mesmo na mais profunda escuridão. Ela havia perdido um trem para um destino que pensava ser o dela, apenas para embarcar em outro.
Um que a levou a um lugar muito mais grandioso, onde sua voz se tornou um legado, e suas palavras, sementes de um futuro mais justo e empático. Deseja um capítulo final que traga um encerramento mais definitivo, ou este é um bom ponto para concluir a história? Os anos voaram, como as páginas de um livro lido com avidez, e Sofia, agora com os cabelos prateados e os olhos ainda cheios da mesma centelha de vida e sabedoria, observava o mundo que havia ajudado a moldar. Sua organização, Folhas que Viram, cresceu para se tornar uma rede nacional, com centros de escrita e apoio em dezenas de cidades, transformando milhares de vidas através do poder da narrativa e da comunidade. Ela havia publicado mais livros, romances, ensaios e coletâneas que continuavam a explorar a complexidade da condição humana, sempre com a empatia e a perspicácia que se tornaram sua marca registrada. Sua voz não era apenas uma das mais respeitadas na literatura e no ativismo social, mas um farol de inspiração para novas gerações de escritores e agentes de mudança. O apartamento que um dia foi um símbolo de sua recuperação tornou-se um lar cheio de histórias e memórias, um refúgio de paz, onde ela ainda se sentava para escrever, não com a urgência de quem precisa ser ouvido, mas com a serenidade de quem sabe que sua voz já encontrou seu lugar no mundo. Ana, sua alma gêmea e diretora da Folhas que Viram, era agora uma avó amorosa, mas sua energia e paixão pela causa permaneciam inabaláveis. Elas compartilhavam não apenas a memória de um passado difícil, mas a alegria de um presente construído juntas e a esperança de um futuro promissor para a organização. Clara, a menina prodígio do piano, tornou-se uma concertista e professora renomada, viajando pelo mundo, mas sempre retornando para apresentar-se nos eventos da Folhas que Viram, trazendo a beleza de sua música para aqueles que ainda buscavam encontrar sua própria melodia na vida. Sua filha, pequena Sofia, brincava nos centros de escrita, imersa em histórias e palavras, um testemunho vivo do ciclo de esperança e inspiração. O Sr. Arthur partiu pacificamente. Em seus braços um livro de poesia de seu autor favorito. Sua livraria, O Canto da Leitura, continuou seu legado sob a administração de um de seus antigos aprendizes, sempre com um exemplar de As Folhas que Viram em destaque na vitrine. Sofia sentia sua falta, mas sabia que o espírito de Arthur vivia em cada palavra que ela escrevia e em cada folha que sua organização ajudava a virar. E Elias? Elias, o homem que lhe deu o primeiro pão e a primeira verdade em meio ao desespero, foi a prova mais comovente do impacto de sua jornada. Ele encontrou seu propósito como o guardião da memória nos centros da Folhas que Viram, compartilhando suas histórias de superação e a sabedoria da rua, e nunca mais passou uma noite sem um teto ou sem a dignidade que sempre mereceu. Sua presença era a âncora constante de Sofia à sua própria origem, um lembrete de que sua voz pertencia, acima de tudo, aos invisíveis. Em uma tarde tranquila, enquanto folheava seu primeiro caderno, aquele que o Sr. Arthur lhe dera, Sofia sorriu. As páginas amareladas continham os primeiros rabiscos, a dor bruta, o medo e a esperança incipiente. Ela pensou no trem que havia perdido anos atrás, na estação que a deixou desamparada. Percebeu que aquela perda não foi um fim, mas um recomeço. Foi o ato de virar uma página que a levou a um destino muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. Um destino onde sua voz não apenas se salvou, mas salvou muitas outras. Sua vida era a prova de que cada folha virada, por mais dolorosa que seja a história que ela revela, carrega a promessa de um novo capítulo. E Sofia sabia que, enquanto houvesse histórias a serem contadas e vozes a serem elevadas, suas folhas continuariam a virar eternamente,